Aquele toque estridente do telefone me fez pular da cadeira. Era a central de segurança. Pensei, de novo o alarme falso da janela da sala? Mas a voz do outro lado da linha estava carregada de um tom que eu nunca tinha ouvido antes. Dona Cida, precisamos que a senhora veja as câmeras da garagem imediatamente. Tem algo horrível acontecendo. Horrível? Meu coração disparou. Corri para o computador, as mãos tremendo tanto que mal consegui digitar a senha. A imagem carregou. A cena era um pesadelo em cores. Marcos, meu genro, segurava Pedrinho, meu neto de 5 anos, de cabeça para baixo. As perninhas do menino se debatiam no ar, o rosto vermelho, os olhinhos cheios de lágrimas. E Vanessa, minha filha, estava ali, parada, com uma expressão fria no rosto. Não tentava impedir, não demonstrava nenhuma emoção. Pelo contrário, estendia uma cinta de couro para Marcos. Usa essa, é mais forte, ele precisa aprender a obedecer. Um nó se formou na minha garganta. O som abafado do choro de Pedrinho, misturado com a voz gélida de Vanessa, ecoava na minha mente. Chora mais, sua avó não te defende. Aquelas palavras me atingiram como um soco. Impotência, vergonha, raiva. Uma mistura explosiva de sentimentos me invadiu. De repente, Pedrinho vomitou. O estômago embrulhado, a garganta ardendo. Mas Marcos não se importou. Continuou segurando-o, enquanto Vanessa e 2 amigas riam, filmando tudo com os celulares. Filmando a tortura do meu neto. Eu sou Cida, tenho 68 anos, e sempre me orgulhei de ser uma avó presente, uma mãe que fez tudo pelos filhos. Trabalhei a vida toda para dar a eles o melhor que eu podia. Mas naquele momento, vendo aquela cena, eu me sentia a pessoa mais inútil do mundo. Como eu pude permitir que isso acontecesse? Como eu pude ser tão cega? Naquele instante, eu soube que precisava agir. Precisava proteger Pedrinho, mesmo que isso significasse enfrentar minha própria filha e o monstro que ela escolheu para marido. Sem pensar 2 vezes, comprei a primeira passagem de avião que encontrei. 2 horas depois, eu estava a caminho. Mal sabia que a minha chegada seria o estopim para uma guerra familiar, uma batalha que revelaria segredos sombrios e colocaria à prova todos os meus valores. A casa deles estava prestes a cair, e eu seria a responsável. Se você gosta de histórias reais e emocionantes como esta, já deixe seu like e se inscreva no canal. Sua companhia é muito importante para nós. A viagem pareceu durar uma eternidade. Cada minuto no avião era uma tortura, revivendo a cena da garagem na minha mente. O rosto de Pedrinho, banhado em lágrimas e vômito, não me deixava em paz, e a frieza de Vanessa, aquilo me assombrava. Como minha filha, a menina que eu criei com tanto amor, podia ser tão cruel? Quanto mais perto eu chegava, mais a raiva fervia dentro de mim. Mas não era só raiva, era medo também. Medo do que eu poderia encontrar, medo de confrontar Vanessa e Marcos, medo de não ser forte o suficiente para proteger Pedrinho. Quando o avião finalmente pousou, eu quase tropecei ao sair. Precisava chegar lá, precisava ver Pedrinho, precisava ter certeza de que ele estava bem. Peguei um táxi correndo e dei o endereço para o motorista, a voz embargada pela emoção. Durante o trajeto, as lembranças me invadiram. Lembrei de quando Vanessa era pequena, uma menina doce e carinhosa, sempre grudada em mim. Lembrei das noites em que eu a embalava para dormir, cantando canções de ninar. Onde foi que eu errei? Onde foi que aquela menina se perdeu no caminho? E Marcos? Desde o início eu não confiava nele. Tinha um olhar esquisito, um sorriso falso. Mas Vanessa estava apaixonada, e eu, como mãe, queria vê-la feliz. Ignorei meus instintos, fechei os olhos para os sinais. E agora, meu neto estava pagando o preço. Cheguei na casa deles com o coração na mão. A fachada era a mesma de sempre, mas eu sabia que por trás daquela porta se escondia um inferno. Respirei fundo, reuni toda a coragem que me restava e toquei a campainha. Vanessa abriu a porta, com um sorriso forçado no rosto. Mãe, que surpresa! O que faz aqui? A voz dela era melosa, mas eu podia sentir a tensão no ar. Vim ver meu neto, respondi sem rodeios. Onde ele está? Ela hesitou por um momento, mas me deu passagem. Entrei na casa, sentindo um arrepio na espinha. O silêncio era perturbador. Ele está no quarto, tirando uma soneca, disse Vanessa, tentando soar natural. Mas eu não acreditei. Algo estava errado, muito errado.
Ignorei o teatro barato de Vanessa e segui direto para o quarto de Pedrinho. A porta estava entreaberta. Empurrei-a devagar, o coração batendo forte no peito. A cena que encontrei me paralisou. Pedrinho estava sentado no chão, no canto do quarto, abraçando os joelhos, os olhinhos vermelhos e inchados. Ele me viu e correu para os meus braços, agarrando-se a mim como se eu fosse a única salvação. Vovó, ele sussurrou, a voz embargada pelo choro. Eles são maus. Aquelas palavras foram como um tiro no meu peito. Segurei Pedrinho com força, tentando transmitir a ele toda a minha segurança e proteção. Olhei para Vanessa, que estava parada na porta, com uma expressão indecifrável no rosto. O que está acontecendo aqui, Vanessa? Perguntei, a voz carregada de raiva. Por que meu neto está desse jeito? Ela tentou se justificar, inventando desculpas esfarrapadas sobre Pedrinho estar malcriado e precisando de correção. Mas eu não estava disposta a ouvir suas mentiras. Já tinha visto o suficiente. Eu vi o vídeo, Vanessa. Falei, encarando-a nos olhos. Eu sei o que vocês fizeram com ele na garagem. O rosto dela empalideceu. Ela sabia que não podia mais me enganar. Tentei manter a calma, mas a raiva me consumia por dentro. Eu precisava tirar Pedrinho daquele ambiente tóxico. Precisava protegê-lo de Marcos e Vanessa. Mas como? Eu estava sozinha, em território inimigo. Não adianta negar, Vanessa, continuei, com a voz firme. Eu vou levar Pedrinho comigo. E vocês nunca mais vão chegar perto dele. Vanessa me olhou com ódio. Você não pode fazer isso, mãe. Ele é meu filho. Você perdeu o direito de ser chamada de mãe no momento em que permitiu que aquele monstro torturasse o seu próprio filho. Respondi, sem piedade. A discussão esquentou. Vanessa gritava, chorava, tentava me manipular, mas eu estava decidida. Não cederia 1 milímetro. Peguei a mão de Pedrinho e o puxei para fora do quarto. Vamos embora, meu amor, disse a ele. A vovó vai te proteger. Naquele momento, eu não sabia o que me esperava. Sabia apenas que precisava tirar Pedrinho daquele inferno e estava disposta a fazer qualquer coisa para conseguir. A guerra estava declarada e eu não tinha a menor intenção de perder. Aquele olhar de ódio da Vanessa, nunca vou esquecer. Era como se eu tivesse despertado uma fera adormecida dentro dela. Mas eu não podia me intimidar. A segurança de Pedrinho dependia da minha coragem. Enquanto eu o conduzia para fora da casa, sentia o corpinho dele tremer ao meu lado. Ele agarrava minha mão com força, buscando em mim um porto seguro. No caminho para a porta, Marcos apareceu, bloqueando nossa passagem. O sorriso cínico de sempre havia sumido, substituído por uma expressão sombria e ameaçadora. "Onde você pensa que vai com ele, dona Cida?" perguntou, a voz carregada de veneno. "Vou levá-lo para um lugar seguro, longe de vocês", respondi, sem demonstrar medo. Por dentro, eu tremia, mas não podia deixar transparecer fraqueza. Marcos era grande e forte, e eu sabia que ele era capaz de qualquer coisa. Ele se aproximou, me encarando com desprezo. "Você não vai a lugar nenhum. Esse moleque é meu filho, e você não tem direito de interferir na nossa criação." Aquelas palavras me deram mais força. "Criação? Isso que vocês fazem não é criação, é tortura. Eu vi o vídeo, Marcos. Eu sei o que você fez com meu neto. E eu não vou permitir que isso aconteça de novo." Marcos tentou me impedir, agarrando meu braço com força. A dor era intensa, mas eu não cedi. Gritei com toda a força que tinha, chamando a atenção dos vizinhos. "Me solta! Socorro! Ele está me agredindo!" Vanessa se desesperou e tentou me calar, colocando a mão na minha boca. Mas eu mordi o dedo dela com força e ela gritou de dor. A confusão era generalizada. Pedrinho chorava, assustado com a briga. Eu precisava agir rápido. Com um movimento brusco, consegui me soltar de Marcos e empurrei Vanessa para longe. Peguei Pedrinho no colo e corri para fora da casa, em direção ao carro que me esperava. Marcos veio atrás de nós, furioso, mas eu fui mais rápida. Entrei no carro, tranquei as portas e pedi ao motorista para acelerar. Enquanto nos afastávamos da casa, olhei para trás e vi Marcos e Vanessa parados na porta, gritando e gesticulando. Senti um misto de alívio e medo. Alívio por ter conseguido tirar Pedrinho daquele inferno, medo do que eles seriam capazes de fazer para se vingar. Mas uma coisa era certa, eu não ia desistir.
Eu lutaria com todas as minhas forças para proteger meu neto e garantir que ele tivesse um futuro feliz e seguro. A batalha estava apenas começando. Aquele momento, vendo a fúria estampada no rosto de Marcos e o desespero de Vanessa, me deu uma certeza. Eu estava fazendo a coisa certa. Aquele carro, rumando para longe daquela casa, era a nossa salvação, a minha e a do Pedrinho. Mas o medo ainda era palpável, como uma sombra constante. No banco de trás, Pedrinho se aconchegava em meus braços, agarrado ao meu casaco como se a vida dele dependesse disso. Seus olhinhos estavam vermelhos e inchados de tanto chorar, e o corpinho dele ainda tremia. Eu o abracei forte, tentando transmitir segurança e amor. "Está tudo bem, meu amor", sussurrei em seu ouvido. "A vovó está aqui. Ninguém vai te machucar." Mas a verdade é que eu não sabia o que viria a seguir. Para onde iríamos? Como iríamos recomeçar? Eu tinha a Juliana, minha outra filha, que sempre foi mais sensata e confiável que a Vanessa. Precisava ligar para ela, contar tudo o que havia acontecido e pedir ajuda. Mas, e depois? Marcos e Vanessa não iam simplesmente desistir. Eles iriam lutar para ter Pedrinho de volta e eu precisava estar preparada para enfrentá-los. Peguei meu celular e disquei o número da Juliana. A voz dela soou preocupada do outro lado da linha. "Mãe, está tudo bem? Aconteceu alguma coisa?" Respirei fundo e comecei a relatar tudo o que havia presenciado nas gravações da central. A cena grotesca na garagem, a cumplicidade da Vanessa, a crueldade do Marcos. Contei sobre a minha decisão de tirar Pedrinho daquele ambiente tóxico e sobre a reação furiosa dos dois. Juliana ouviu tudo em silêncio e, quando terminei, sua voz estava embargada pela emoção. "Mãe, meu Deus, eu não acredito que a Vanessa foi capaz disso. E aquele monstro do Marcos, eu sempre desconfiei dele." "Eu sei, minha filha", respondi com a voz trêmula. "Você sempre teve razão, mas agora não importa. O que importa é proteger o Pedrinho. Preciso da sua ajuda." "Pode contar comigo para tudo, mãe", disse Juliana com firmeza. "Eu vou te ajudar a tirar o Pedrinho dessa situação. Vamos denunciar o Marcos e a Vanessa. Eles não podem ficar impunes." Ouvir as palavras da Juliana me deu um alívio imenso. Eu não estava sozinha. Tinha uma aliada, uma pessoa em quem podia confiar. Juntas, nós enfrentaríamos Marcos e Vanessa e lutaríamos pela justiça. Mas eu sabia que a batalha seria árdua e que precisávamos de um plano. Um plano que nos permitisse proteger Pedrinho e garantir que ele tivesse um futuro digno e feliz. E esse plano, eu sabia, precisava começar o mais rápido possível. Cada minuto era precioso. Cada segundo poderia fazer a diferença. "Juliana, preciso que você venha para cá o mais rápido possível", eu disse, sentindo um nó na garganta. "Precisamos conversar, precisamos planejar tudo. E, por favor, não conte nada para a Vanessa. Ela não pode saber que estamos juntas nessa." Juliana concordou imediatamente. "Estou indo agora mesmo, mãe. Me diga onde você está e eu encontro vocês." Não, passei o endereço do hotel mais próximo que encontrei no GPS e desliguei o telefone, sentindo um peso enorme se dissipar do meu peito. Saber que Juliana estava a caminho me dava forças para seguir em frente. Olhei para Pedrinho, que finalmente havia adormecido em meus braços. Seu rostinho angelical contrastava com a turbulência que ele havia acabado de vivenciar. Acariciei seus cabelos macios e fiz uma promessa silenciosa. Eu faria tudo, absolutamente tudo, para protegê-lo. Enquanto o carro seguia em direção ao hotel, comecei a repassar os acontecimentos dos últimos dias em minha mente. A ligação da central, as imagens chocantes, a minha reação impulsiva de resgatar Pedrinho. Tudo havia acontecido tão rápido, como um furacão que devastou minha vida. Mas no meio de toda aquela destruição, uma coisa havia ficado clara. Eu não podia mais permitir que Marcos e Vanessa controlassem minha vida e a vida do meu neto. Precisava tomar as rédeas da situação e lutar pelos meus direitos. E a primeira coisa que precisava fazer era buscar ajuda legal. Assim que chegamos ao hotel, fiz uma pesquisa rápida na internet e encontrei um advogado especializado em direito da família. Expliquei a situação por telefone e marquei uma consulta para o dia seguinte. Precisava saber quais eram meus direitos como avó e como poderia obter a guarda legal de Pedrinho. Juliana chegou ao hotel algumas horas depois, com os olhos marejados e um abraço apertado. "Mãe,
Eu sinto muito por tudo o que você está passando, ela disse com a voz embargada. Eu prometo que vamos dar um jeito nisso. Vamos tirar o Pedrinho daquele inferno e vamos fazer justiça. Passamos a noite em claro, conversando e traçando um plano de ação. Decidimos que o mais importante era garantir a segurança e o bem-estar de Pedrinho. Juliana se ofereceu para ficar com ele em sua casa, longe do alcance de Marcos e Vanessa. Também decidimos que iríamos reunir todas as provas que tínhamos, as gravações da central, os relatos de vizinhos, os prints das conversas de Vanessa, e apresentar ao advogado. No dia seguinte, fomos à consulta com o advogado, que nos ouviu atentamente e nos deu algumas orientações importantes. Ele nos explicou que o caso era complexo, mas que tínhamos boas chances de obter a guarda de Pedrinho, desde que conseguíssemos comprovar os abusos e a negligência de Marcos e Vanessa. Saímos do escritório do advogado com um misto de esperança e apreensão. Sabíamos que a batalha seria longa e difícil, mas estávamos determinadas a lutar até o fim. Pelo Pedrinho, por mim, por nós duas. Aquele era o começo de uma nova fase em nossas vidas. Uma fase de luta, de coragem e de superação. E eu estava pronta para enfrentar o que viesse pela frente. A consulta com o advogado foi crucial, mas eu sentia que precisávamos de mais provas, mais evidências de que Marcos e Vanessa não eram adequados para criar Pedrinho. Precisávamos mostrar a extensão da crueldade deles, o quão longe eles iriam para manter o controle. E foi aí que tive uma ideia arriscada, mas que poderia ser a chave para virar o jogo. Juliana, eu disse, enquanto voltávamos para o hotel, precisamos gravar as conversas de Vanessa. Precisamos que ela revele seus verdadeiros sentimentos, seus planos. Precisamos que ela mostre quem ela realmente é. Juliana hesitou. Mãe, isso não é ilegal? Não podemos ser processadas por gravar alguém sem o consentimento dela? Eu sei, Juliana. Eu sei, respondi. Mas estamos falando do bem-estar do Pedrinho. Estamos falando de protegê-lo de pessoas que o estão machucando. E se essa for a única maneira de conseguir as provas que precisamos, então temos que correr o risco. Depois de muita discussão, Juliana concordou. Sabíamos que era arriscado, mas o amor pelo Pedrinho e o desejo de protegê-lo eram maiores do que qualquer medo. Planejamos cuidadosamente como faríamos isso. Juliana voltaria para casa, para perto de Vanessa, e tentaria convencê-la de que ainda estava do lado dela. Ela ganharia a confiança da irmã e então começaria a gravar suas conversas. Compramos um pequeno gravador digital e Juliana o escondeu em sua bolsa. Era um aparelho discreto, quase imperceptível. Ela praticou como ligá-lo e desligá-lo sem chamar a atenção. Sabíamos que cada detalhe era importante. Cada erro poderia comprometer todo o nosso plano. A despedida de Juliana foi difícil. Eu senti um aperto no coração ao vê-la partir, sabendo dos riscos que ela estava correndo. Mas eu confiava nela, na sua inteligência e na sua coragem. Sabia que ela faria tudo o que estivesse ao seu alcance para ajudar o Pedrinho. Enquanto Juliana se infiltrava no ninho da serpente, eu me concentrava em outra frente, a busca por testemunhas. Precisava encontrar pessoas que tivessem presenciado os abusos de Marcos e Vanessa, pessoas que pudessem depor a nosso favor no tribunal. Comecei a conversar com os vizinhos, com os amigos de Vanessa, com as pessoas que trabalhavam na escola do Pedrinho. No início, as pessoas se mostravam relutantes em falar, com medo de se envolverem. Mas aos poucos, consegui quebrar o gelo e colher alguns depoimentos. Descobri que muitos vizinhos já haviam ouvido os gritos do Pedrinho e as discussões de Marcos e Vanessa. Alguns até haviam visto Marcos o castigando de forma cruel. Cada depoimento era uma vitória. Cada prova era um passo a mais em direção à justiça. Mas eu sabia que ainda tínhamos um longo caminho a percorrer. Marcos e Vanessa eram astutos e manipuladores. Eles não hesitariam em usar todos os recursos à sua disposição para nos derrotar. Mas eu estava determinada a não desistir. Pelo Pedrinho, por mim, por todas as vítimas de abuso e negligência. Eu lutaria até o fim. Enquanto Juliana se infiltrava no ninho da serpente, munida com aquele pequeno gravador que carregava a esperança de dias melhores para Pedrinho, eu me sentia como uma detetive à moda antiga, vasculhando cada canto da vida de Vanessa e Marcos em busca de podridão. A tarefa era exaustiva, tanto física quanto emocionalmente.
Cada conversa com vizinhos, cada telefonema para conhecidos da escola de Pedrinho era um mergulho em um mar de fofocas, meias-verdades e, às vezes, horrores indizíveis. Lembro-me da primeira vizinha que consegui convencer a falar, Dona Maria, uma senhora de seus 70 e poucos anos, com um olhar cansado e a voz trêmula. Ela confessou ter ouvido os gritos de Pedrinho diversas vezes, principalmente à noite. "Dói na alma, minha filha", ela disse, apertando minhas mãos com força. "A gente fica aqui, sem poder fazer nada, ouvindo aquele menino chorar. Eu rezo por ele todas as noites." O relato de Dona Maria me deu forças para continuar, mas também me encheu de angústia. Saber que outras pessoas também testemunhavam o sofrimento de Pedrinho e se sentiam impotentes me fazia sentir ainda mais responsável por tirá-lo daquela situação. Outra descoberta importante veio de uma antiga colega de trabalho de Vanessa, uma moça chamada Ana. Ana me contou que Vanessa sempre foi obcecada por controle, que ela precisava ter tudo sob seu domínio. Ela sempre falava mal da dona Cida pelas costas, Ana revelou. Dizia que a senhora era teimosa, que não entendia nada da vida, e o Marcos sempre concordava com ela, claro. Pareciam duas cobras venenosas tramando algo. A cada depoimento, a imagem de Vanessa e Marcos se tornava mais nítida e sombria. Eram pessoas frias, calculistas, capazes de manipular e machucar para alcançar seus objetivos. A ideia de que eles estavam dispostos a me internar em uma clínica para idosos me revoltava, mas não me surpreendia. Afinal, o que mais esperar de gente tão cruel? Enquanto isso, a ansiedade em relação a Juliana só aumentava. Eu sabia que ela estava correndo um grande risco ao se aproximar de Vanessa, mas precisava confiar na sua capacidade de se proteger. A cada dia que passava sem notícias, meu coração se apertava mais. Eu me perguntava se ela estava bem, se havia conseguido gravar alguma coisa útil, se Vanessa havia desconfiado de algo. As noites eram as piores. Eu me revirava na cama, sem conseguir dormir, atormentada por pensamentos sombrios. Imaginava Pedrinho sendo maltratado, Juliana sendo descoberta, todo o nosso plano desmoronando. Mas no fundo, eu me agarrava à esperança. Precisava acreditar que tudo daria certo, que a justiça prevaleceria, que Pedrinho teria um futuro feliz e seguro. Eu devia isso a ele, a mim, a todas as vítimas de abuso e negligência. Eu não podia, não iria falhar. E foi nessa espiral de angústia e determinação que os dias se arrastavam. Juliana continuava a frequentar a casa de Vanessa e Marcos, sempre com o gravador escondido, sempre atenta a cada palavra, a cada gesto. Ela me ligava raramente, apenas para dizer que estava tudo bem, que ainda não havia conseguido nada concreto. Mas eu sentia em sua voz o peso da tensão, o medo constante de ser descoberta. Um dia, Juliana me ligou com a voz embargada. "Mãe, consegui", ela sussurrou. Eles estavam falando sobre a clínica. Vanessa disse que já tem tudo planejado, que só está esperando o momento certo para me afastar da senhora. Marcos concordou. Disse que é melhor agir logo, antes que a senhora comece a dar muito trabalho. As palavras de Juliana me atingiram como um soco no estômago. A frieza, a crueldade com que Vanessa falava de mim, era difícil de acreditar que aquela era a minha filha, mas ao mesmo tempo eu sentia um alívio imenso. Tínhamos a prova que precisávamos. Agora era só uma questão de tempo até que pudéssemos agir. Juliana também conseguiu gravar outras conversas comprometedoras. Em uma delas, Vanessa e Marcos discutiam sobre como gastariam o dinheiro da minha aposentadoria depois que eu fosse internada. Em outra, Marcos falava abertamente sobre como odiava Pedrinho, como o achava irritante e problemático. Cada gravação era uma facada no meu coração, mas também uma arma poderosa em nossas mãos. Com aquelas provas, não haveria como negar a verdade. Vanessa e Marcos seriam desmascarados, e Pedrinho estaria a salvo. Mas eu sabia que precisávamos agir com cautela. Marcos era imprevisível, e Vanessa era capaz de tudo para conseguir o que queria. Se eles desconfiassem que estávamos investigando, poderiam reagir de forma violenta. Decidimos esperar mais alguns dias para coletar o máximo de provas possível. Juliana continuou a frequentar a casa de Vanessa e Marcos, sempre com o gravador escondido, sempre atenta a cada detalhe. Eu, por outro lado, me concentrei em organizar toda a documentação, em preparar o terreno para o confronto final.
Contatei um advogado de confiança, um amigo antigo da família, e expliquei a situação. Ele se mostrou chocado com o que ouviu, mas garantiu que faria tudo ao seu alcance para nos ajudar. Juntos, traçamos um plano de ação. Definimos os próximos passos. A cada dia que passava, a tensão aumentava. Eu me sentia como um animal encurralado, pronta para lutar pela minha sobrevivência. Sabia que o confronto final estava próximo e que o resultado daquela batalha definiria o futuro de Pedrinho e o meu. Mas eu estava determinada a vencer. Pelo meu neto, por mim, por todas as vítimas de abuso e negligência. Eu não podia, não iria falhar. A hora de virar o jogo estava se aproximando rapidamente. A hora de virar o jogo estava se aproximando rapidamente. E eu, no meio desse turbilhão, sentia cada fibra do meu ser vibrar com uma mistura de medo e fúria. A cada nova gravação que Juliana me entregava, sentia a repulsa por Vanessa e Marcos crescer exponencialmente. Como uma filha podia planejar algo tão cruel contra a própria mãe? Como um homem podia ter tanta frieza no coração para maltratar uma criança inocente? As conversas gravadas eram como fragmentos de um pesadelo. Cada palavra, um prego sendo martelado no meu caixão emocional. Ouvi Vanessa dizer que eu estava caducando, que não tinha mais condições de cuidar de mim mesma, que a clínica seria o melhor lugar para mim. Ouvi Marcos debochar da minha idade, chamando-me de velha gagá e dizendo que mal podia esperar para colocar as mãos na minha aposentadoria. O pior de tudo era ouvir o tom de voz deles quando falavam de Pedrinho. Marcos o chamava de pestinha, moleque chato, e dizia que Vanessa era muito permissiva com ele. Vanessa, por sua vez, reclamava que Pedrinho dava muito trabalho, que era desobediente e mal educado. Era como se eles estivessem falando de um objeto, não de um ser humano. Em uma das gravações, ouvi Pedrinho chorando desesperadamente enquanto Marcos gritava com ele. "Para de chorar, seu moleque! Ninguém gosta de você!" Marcos gritava. "Sua avó não te ama, sua mãe não te quer. Você é um estorvo na vida de todo mundo." Meu coração se despedaçou ao ouvir aquelas palavras. Como Marcos podia ser tão cruel com uma criança? Como Vanessa podia permitir que ele fizesse isso? Naquele momento, senti uma raiva tão intensa que quase perdi o controle. Tive que me agarrar com todas as minhas forças para não sair correndo e confrontá-los ali mesmo. Mas eu sabia que precisava ser forte, que precisava seguir o plano. A justiça seria feita e eles pagariam por tudo o que fizeram. A cada dia, a minha determinação se fortalecia. Eu não permitiria que eles me internassem, que me roubassem, que machucassem Pedrinho. Eu lutaria com todas as minhas forças para proteger meu neto e garantir um futuro digno para ele. Eu não era uma velha gagá. Eu era uma avó determinada, uma leoa disposta a tudo para defender sua cria. E eles iriam descobrir isso da pior maneira possível. Aquelas gravações, cada palavra era um soco no estômago. A frieza com que planejavam me descartar, a crueldade com que tratavam meu neto, era quase inacreditável. Uma mãe, a minha própria filha, tramando para me trancar num asilo, só para ter acesso à minha aposentadoria? Era uma facada nas minhas costas, uma traição que eu jamais imaginei ser capaz de suportar. Juliana, coitada, tentava me confortar, mas eu sabia que ela também estava chocada. Ela sempre desconfiou de Marcos, mas nunca imaginou que ele fosse capaz de tanta maldade. Ver a irmã Vanessa envolvida em tudo aquilo era ainda mais doloroso para ela. "Mãe, a gente vai dar um jeito nisso. Fica calma", ela repetia. Mas eu via a preocupação em seus olhos. Eu passava as noites em claro, revendo as gravações, buscando cada detalhe, cada brecha que pudesse nos ajudar. A cada nova descoberta, a raiva aumentava, mas também a minha determinação. Eu precisava ser forte, por mim e por Pedrinho. Ele não merecia crescer naquele ambiente tóxico, sendo maltratado e negligenciado. Ele merecia amor, carinho, uma infância feliz e segura. E foi pensando nele que eu encontrei forças para seguir em frente, para enfrentar Vanessa e Marcos, para denunciá-los às autoridades, para lutar pela guarda do meu neto. Eu sabia que não seria fácil, que eles fariam de tudo para me impedir, mas eu estava disposta a enfrentar qualquer obstáculo. Eu não era mais a velhinha indefesa que eles imaginavam. Eu era uma avó furiosa, uma leoa ferida, pronta para defender sua cria com unhas e dentes.
O dia do confronto se aproximava e eu sentia a adrenalina correr nas minhas veias. Eu já tinha tudo planejado, cada detalhe cuidadosamente pensado. Eu sabia que precisava ser fria e calculista para não dar a eles a chance de se defenderem. Eu já tinha as provas, o advogado, o apoio de Juliana. Estava tudo pronto para a batalha final. E eu, no fundo do meu coração, sabia que iria vencer, porque o amor de uma avó é a força mais poderosa do mundo. E eu estava disposta a usá-la para proteger meu neto, custasse o que custasse. E o dia chegou. Acordei com o coração na boca, mas com uma determinação inabalável. Tomei meu café da manhã, me arrumei com cuidado, como se estivesse indo para uma guerra. Juliana chegou logo em seguida, com um semblante sério, mas com um brilho de esperança nos olhos. "Está pronta, mãe?" ela perguntou, e eu apenas assenti com a cabeça. Pegamos um táxi até minha casa, onde Vanessa e Marcos nos esperavam. Assim que entramos, senti o clima pesado, a tensão palpável no ar. Pedrinho estava brincando no chão da sala, alheio a tudo que estava prestes a acontecer. Sorri para ele, tentando transmitir segurança, mas por dentro eu estava um turbilhão de emoções. "Que bom que vocês vieram", Vanessa disse, com um sorriso forçado no rosto. "Precisamos conversar sobre a mamãe. Acho que ela precisa de cuidados especiais." Marcos assentiu, com um olhar de cumplicidade. "É, Cida. Você não está mais conseguindo cuidar de si mesma. Acho que o melhor para você seria ir para uma clínica." Respirei fundo, tentando manter a calma. "Eu sei o que vocês estão tramando", eu disse com a voz firme. "Eu sei que vocês querem me internar para ficarem com a minha casa e com a minha aposentadoria." O sorriso de Vanessa se desfez e Marcos cerrou os punhos. "Do que você está falando, mãe? Está delirando?" Vanessa exclamou, tentando disfarçar o nervosismo. "Eu tenho provas." Eu continuei, ignorando suas palavras. "Eu tenho gravações de vocês dois, planejando tudo. Eu sei como vocês tratam o Pedrinho, como o humilham e o maltratam. Eu sei de tudo." Peguei o celular que Juliana havia me dado e coloquei para tocar a gravação em que Marcos gritava com Pedrinho, dizendo que ninguém o amava. O som ecoou pela sala, preenchendo o ambiente com a crueldade das palavras de Marcos. Vanessa e Marcos ficaram pálidos, sem saber o que dizer. Pedrinho parou de brincar e olhou para nós, assustado. "Eu não vou permitir que vocês façam isso comigo", eu disse, com a voz embargada pela emoção. "Eu não vou deixar que vocês machuquem o meu neto. Eu vou lutar com todas as minhas forças para proteger ele." Naquele momento, senti uma força que eu nem sabia que tinha. Uma força que vinha do meu amor por Pedrinho, da minha revolta contra a injustiça, da minha determinação em não me deixar ser derrotada. Eu era uma leoa ferida, pronta para defender sua cria. E eles iriam sentir a minha fúria. Eles tentaram argumentar, negar, dizer que eu estava louca, senil, que tudo não passava de um mal-entendido, mas eu não estava disposta a ouvir. Eu já tinha ouvido mentiras demais, promessas vazias demais. A máscara deles havia caído, e eu via a verdade em seus olhos, a ganância, a frieza, a falta de escrúpulos. "Chega!" eu gritei com a voz embargada. "Eu não quero mais ouvir vocês. Eu já chamei o advogado e a polícia. Vocês vão pagar por tudo que fizeram." O pânico se instalou em seus rostos. Vanessa começou a chorar, dizendo que me amava, que nunca quis me machucar. Marcos, por outro lado, se tornou agressivo, ameaçando me processar, me internar à força. "Vocês não me dão medo?" eu retruquei com a voz firme. "Eu não sou mais a velha indefesa que vocês pensavam. Eu tenho provas contra vocês e vou usá-las para colocá-los atrás das grades." Juliana se aproximou de mim, me abraçando com força. "Estamos juntas nessa, mãe", ela disse, com os olhos cheios de lágrimas. "Nós vamos vencer." Naquele momento, ouvi o som da sirene da polícia se aproximando. Vanessa e Marcos entraram em desespero, tentando fugir, mas já era tarde demais. Os policiais invadiram a casa e os algemaram, levando-os para a delegacia. Pedrinho correu para os meus braços, chorando. "Vovó, o que vai acontecer?" ele perguntou, com a voz trêmula. "Está tudo bem, meu amor", eu respondi, abraçando-o com força. "A vovó vai cuidar de você. Eles não vão mais te machucar." Naquela noite, dormimos juntos na mesma cama, como fazíamos quando ele era bebê. Eu o abracei a noite toda, sentindo seu calor, sua fragilidade. Prometi a mim mesma que faria de tudo para protegê-lo,
para dar a ele uma vida feliz e segura. Os dias que se seguiram foram difíceis. Tivemos que lidar com a burocracia da justiça, com os advogados, com os depoimentos. Mas eu não desanimei. Eu sabia que estava fazendo a coisa certa, que estava lutando pelo futuro do meu neto. Com a ajuda do advogado e das provas que reunimos, conseguimos a guarda de Pedrinho. Vanessa e Marcos foram indiciados por maus tratos e outros crimes, e aguardavam o julgamento na prisão. Finalmente, a casa estava em paz. Eu e Pedrinho estávamos seguros, livres da influência nefasta de Vanessa e Marcos, mas a cicatriz daquele trauma jamais se apagaria. Eu sabia que precisaria de tempo para curar as feridas, para reconstruir a confiança, para aprender a amar novamente. Mas eu estava disposta a enfrentar qualquer desafio, contanto que pudesse proteger meu neto e garantir o seu bem-estar. A batalha tinha sido vencida, mas a guerra pela felicidade ainda estava apenas começando. E mesmo com a casa em paz, o silêncio era ensurdecedor. A ausência de Vanessa e Marcos era quase palpável, como um fantasma pairando sobre cada cômodo. Pedrinho, embora mais calmo, ainda se assustava com qualquer barulho, qualquer sombra. Ele se agarrava a mim como se temesse que eu também fosse desaparecer. As noites eram as piores. Acordava sobressaltada, com pesadelos vívidos dos gritos de Marcos, das ameaças de Vanessa, do choro desesperado de Pedrinho. Revivia cada cena de horror, cada momento de angústia, como se estivesse presa em um ciclo infinito de dor. Juliana passava noites em claro comigo, me acalmando, me confortando, me lembrando que eu não estava sozinha. Mãe, você precisa cuidar de você também, ela me dizia, com os olhos marejados. Você foi muito forte, mas não pode se esquecer de que você também precisa de apoio. Ela tinha razão. Eu estava tão focada em proteger Pedrinho que me negligenciei completamente. Minha saúde estava debilitada, meu sono perturbado, meu humor instável. Precisava de ajuda profissional para lidar com o trauma, para processar as emoções, para me fortalecer. Decidi procurar um terapeuta. As primeiras sessões foram difíceis. Era doloroso reviver o passado, expor minhas fraquezas, admitir minhas falhas. Mas, aos poucos, fui aprendendo a lidar com a culpa, a raiva, o medo. Fui descobrindo que eu não era responsável pelas escolhas de Vanessa e Marcos, que eu tinha feito o melhor que podia nas circunstâncias. A terapia me ajudou a ressignificar a minha história, a encontrar um novo propósito, a reconstruir a minha autoestima. Comecei a me cuidar mais, a me alimentar melhor, a fazer exercícios, a me dedicar a atividades que me davam prazer. Voltei a pintar, a ler, a conversar com os amigos. Pedrinho também começou a fazer terapia. Ele precisava de um espaço seguro para expressar seus sentimentos, para processar o trauma, para aprender a confiar novamente. As sessões o ajudaram a lidar com a ansiedade, a agressividade, a insegurança. Ele voltou a ser uma criança alegre, curiosa, espontânea. Aos poucos, a vida foi voltando ao normal. A casa foi se enchendo de risadas, de brincadeiras, de amor. Eu e Pedrinho nos tornamos ainda mais próximos, mais unidos, mais fortes. Sabíamos que tínhamos passado por uma provação terrível, mas que havíamos sobrevivido juntos, e que juntos iríamos construir um futuro melhor. Mas ainda faltava uma etapa crucial. O julgamento de Vanessa e Marcos se aproximava, e eu sabia que teria que reviver toda a dor e o sofrimento novamente. A simples ideia me dava arrepios, mas eu sabia que era necessário. Por mim, por Pedrinho, por todas as vítimas de violência doméstica. Eu precisava garantir que eles pagassem por seus crimes, que não tivessem a chance de machucar mais ninguém. O dia do julgamento se aproximava como uma tempestade iminente. Cada telefonema do advogado, cada notificação no celular sobre o caso, era um golpe no estômago. Eu me sentia como se estivesse prestes a entrar em um ringue, sabendo que seria obrigada a lutar contra fantasmas que me assombravam dia e noite. A ideia de encarar Vanessa e Marcos, de reviver cada detalhe daquele horror diante de um tribunal, me deixava exausta só de pensar. As noites que antecederam o julgamento foram praticamente insones. Eu me revirava na cama, atormentada por lembranças. A imagem de Pedrinho pendurado de cabeça para baixo, o rosto vermelho de tanto chorar, a voz de Vanessa incentivando a violência, tudo se repetia em minha mente
como um filme de terror. Eu me perguntava se estava fazendo a coisa certa, se expor Pedrinho a tudo aquilo não seria mais prejudicial do que benéfico. Conversei com o terapeuta sobre minhas dúvidas e medos. Ele me lembrou de que eu não estava sozinha, que tinha o apoio de Juliana, do advogado, dos meus amigos. Ele me ajudou a entender que o julgamento não era apenas sobre punir Vanessa e Marcos, mas também sobre dar voz a Pedrinho, sobre mostrar a outras vítimas de violência que elas não estão sozinhas, que é possível romper o ciclo do abuso. No dia do julgamento, acordei com um nó na garganta. Me vesti com cuidado, tentando transmitir uma imagem de força e determinação, mesmo me sentindo frágil e vulnerável por dentro. Pedrinho ficou com Juliana, que prometeu levá-lo para um lugar divertido para distraí-lo. Eu não queria que ele testemunhasse o horror que estava por vir. Ao entrar no tribunal, senti um calafrio percorrer meu corpo. O ambiente era frio e impessoal, cheio de rostos sérios e olhares curiosos. Avistei Vanessa e Marcos sentados lado a lado, com uma expressão de desafio no rosto. Senti uma onda de raiva me invadir, mas respirei fundo, tentando manter a calma. Eu não podia me deixar abalar. Precisava ser forte por Pedrinho, por mim, por todas as mulheres que lutam contra a violência. O show estava prestes a começar, e eu, infelizmente, era a estrela principal. Uma estrela que, com a graça de Deus, brilharia forte o suficiente para dissipar a escuridão que Vanessa e Marcos haviam trazido para minha vida. O promotor começou a apresentar as evidências, os vídeos das câmeras de segurança, os depoimentos das amigas de Vanessa, o laudo psicológico de Pedrinho, os prints das mensagens de texto que comprovavam a conspiração para me internar. Cada prova era como uma facada no meu coração, mas eu me mantinha firme, com o olhar fixo em Vanessa e Marcos. Queria ver a reação deles, flagrar um sinal de remorso, de arrependimento. Mas o que via era apenas frieza e cinismo. Marcos mantinha o queixo erguido, como se estivesse acima de tudo aquilo. Vanessa, por sua vez, tentava disfarçar o nervosismo com um sorriso amarelo, mas seus olhos a denunciavam. Eles sabiam que estavam perdendo, mas se recusavam a admitir. Quando chegou a minha vez de depor, senti minhas pernas tremerem. Respirei fundo, me apegando à imagem de Pedrinho, e comecei a falar. Contei sobre a ligação da central de segurança, sobre o horror que senti ao ver meu neto pendurado de cabeça para baixo, sobre a conivência de Vanessa, sobre as ameaças, as humilhações, a dor. Minha voz embargava em alguns momentos, mas eu não me permitia fraquejar. Precisava mostrar a todos o monstro que Vanessa e Marcos eram capazes de ser. Ao descrever o momento em que encontrei Pedrinho vomitando, após ser pendurado, não consegui conter as lágrimas. A imagem daquele corpinho frágil, daquele rostinho pálido, me assombrava até hoje. Senti um ódio profundo de Vanessa e Marcos, uma vontade incontrolável de gritar, de socar, de fazê-los sentir a mesma dor que haviam causado a Pedrinho. Mas me contive. Sabia que a justiça era a minha melhor arma. Enquanto eu falava, percebi que alguns jurados limpavam os olhos, outros me encaravam com compaixão. Senti que estava conseguindo tocar seus corações, que estavam entendendo a gravidade do que havia acontecido. Vanessa e Marcos permaneciam impassíveis, mas eu podia sentir a tensão no ar. Eles sabiam que o jogo estava virando. O depoimento foi longo e exaustivo, mas eu não me arrependi de cada palavra. Senti que estava dando voz a Pedrinho, a mim mesma, a todas as vítimas de violência doméstica que não têm coragem de denunciar seus agressores. Senti que estava fazendo a diferença. E isso me deu forças para seguir em frente, para lutar até o fim. O advogado de defesa tentou me desestabilizar, questionando minha sanidade mental, insinuando que eu estava inventando tudo para prejudicar Vanessa e Marcos. Mas eu estava preparada. Respondi a cada pergunta com firmeza e convicção, sem me deixar abalar pelas provocações. Sabia que a verdade estava do meu lado. O advogado deles era como uma sanguessuga, tentando sugar cada gota de credibilidade da minha história. Ele me acusava de ser uma velha senil, confusa, rancorosa. Dizia que eu via fantasmas onde não existiam, que estava inventando tudo para me vingar de Vanessa e Marcos, por não me darem a atenção que eu achava que merecia. Era nojento. Juliana se levantou em minha defesa, contestando cada uma das acusações do advogado. Ela era minha rocha naquele momento, a voz da razão que me impedia de desmoronar. Sua calma e firmeza contrastavam com a agressividade do advogado.
e eu podia ver que ela estava ganhando o respeito dos jurados. Ela apresentou mensagens, fotos, áudios que provavam o contrário do que o advogado dizia. Depois de horas de depoimentos e debates acalorados, o juiz finalmente suspendeu a sessão, anunciando que o veredito seria dado no dia seguinte. Saí do tribunal exausta, física e emocionalmente. Juliana me abraçou forte e juntas fomos para casa, onde Pedrinho nos esperava ansiosamente. Naquela noite, não consegui dormir. Revivi cada momento do julgamento, cada palavra, cada olhar. A incerteza me corroía por dentro. Tinha medo de que a justiça não fosse feita, de que Vanessa e Marcos saíssem impunes, mas me agarrava à esperança, à fé, à certeza de que a verdade sempre prevalece. No dia seguinte, voltei ao tribunal com o coração na mão. O ambiente estava ainda mais tenso do que no dia anterior. Vanessa e Marcos pareciam confiantes, o que me deixou ainda mais apreensiva. Juliana segurava minha mão, transmitindo-me força e coragem. O juiz entrou na sala e todos se levantaram. Ele tinha uma expressão séria, indecifrável. Começou a ler o veredito e cada palavra parecia durar uma eternidade. Quando ele finalmente pronunciou a palavra culpados, senti um alívio imenso me invadir. Vanessa e Marcos foram considerados culpados de maus tratos, agressão e conspiração. A justiça havia sido feita. Vanessa começou a chorar histericamente e Marcos a abraçou, tentando consolá-la. Mas eu não sentia pena deles. Eles haviam plantado o mal e agora estavam colhendo os frutos. Olhei para Pedrinho, que sorria para mim com os olhos brilhando. Aquele sorriso era a minha recompensa. Aquele sorriso era o sol rompendo as nuvens escuras que pairavam sobre minha vida há tanto tempo. Era a prova de que, apesar de toda a dor e sofrimento, o amor e a esperança ainda existiam. Era o combustível que me impedia de sucumbir ao cansaço e à tristeza. Mas a batalha ainda não estava totalmente ganha. A sentença ainda não havia sido proferida. E eu sabia que Vanessa e Marcos fariam de tudo para amenizar suas penas, para escapar da justiça. O advogado deles já estava trabalhando nisso, alegando que eles eram pais de primeira viagem, que não sabiam o que estavam fazendo, que agiram por amor ao filho. Amor? Que amor é esse que machuca, que humilha, que traumatiza? Enquanto aguardávamos a sentença, Juliana e eu nos dedicamos a Pedrinho. Queríamos que ele se sentisse seguro, amado, protegido. Brincávamos com ele, contávamos histórias, dávamos muitos beijos e abraços. Tentávamos compensar todo o sofrimento que ele havia passado. E aos poucos, ele foi voltando a ser o menino alegre e sorridente de antes. A audiência de sentença foi marcada para a semana seguinte. Eu estava nervosa, mas confiante. Sabia que o juiz faria a coisa certa, que não deixaria Vanessa e Marcos impunes. No dia da audiência, o tribunal estava lotado. Familiares, amigos, jornalistas, curiosos, todos queriam saber qual seria o destino de Vanessa e Marcos. O juiz começou a falar e o silêncio na sala era ensurdecedor. Ele relembrou os fatos do caso, os depoimentos, as provas, condenou a violência, a crueldade, a falta de amor. E então, finalmente, anunciou a sentença. Vanessa e Marcos foram condenados a 5 anos de prisão em regime fechado. Um grito de alívio ecoou na sala. Eu chorei. Abracei Juliana. Agradeci a Deus. A justiça havia sido feita. Vanessa e Marcos foram levados algemados e eu não consegui sentir pena deles. Eles haviam merecido cada segundo daquela punição. Nos dias que se seguiram, a minha vida mudou completamente. Assumi a guarda definitiva de Pedrinho e me mudei para uma casa maior, com um quintal espaçoso para ele brincar. Matriculei-o em uma escola nova, onde ele fez muitos amigos, e aos poucos fomos reconstruindo nossas vidas, juntos. Ainda sinto a dor e a raiva quando me lembro do que Vanessa e Marcos fizeram, mas me concentro em Pedrinho, em seu sorriso, em sua felicidade. Ele é a minha razão de viver, a minha força, a minha esperança. E eu farei de tudo para protegê-lo, para amá-lo, para garantir que ele tenha um futuro feliz e seguro. E cada dia que passava, eu me sentia mais forte, mais determinada. Aquele medo, aquela sensação de impotência que me assombraram por tanto tempo estavam desaparecendo. No lugar, surgia uma força inexplicável, uma garra que eu nem sabia que possuía.
Eu era a protetora do meu neto, a guardiã da nossa família, e ninguém, absolutamente ninguém, iria nos machucar novamente. Apesar da condenação, a batalha legal ainda não havia terminado. Os advogados de Vanessa e Marcos entraram com um recurso, alegando que a sentença era muito severa, que eles eram réus primários, que tinham bons antecedentes. Era revoltante. Como podiam ter bons antecedentes depois de tudo o que fizeram? Mas eu sabia que era assim que o sistema funcionava, que eles iriam tentar de tudo para escapar da prisão. Juliana e eu nos preparamos para a nova batalha. Reunimos mais provas, mais testemunhas, tudo para garantir que a condenação fosse mantida. Não podíamos deixar que eles saíssem impunes, que voltassem a nos atormentar. Contratamos um novo advogado, ainda mais experiente e determinado, que nos orientou em cada passo do processo. Enquanto isso, Pedrinho florescia. Ele estava mais feliz, mais confiante, mais seguro. A escola o ajudou muito, os amigos, os professores. Ele adorava brincar no quintal da nova casa, correr, pular, gargalhar. Era uma alegria vê-lo assim, livre e feliz. Às vezes, ele me perguntava sobre a mãe e o pai. Eu sempre respondia com sinceridade, mas com cuidado, para não traumatizá-lo. Dizia que eles estavam viajando, que logo voltariam. Mas no fundo, eu sabia que essa viagem seria longa, muito longa. As noites eram as piores. O silêncio da casa me assustava, me fazia lembrar de tudo o que havia acontecido. Revivia cada cena, cada palavra, cada agressão. Sentia a dor de Pedrinho, a minha dor, a dor da minha família. Mas então eu me levantava, ia até o quarto dele e o observava dormir. Seu rosto sereno, seu sorriso angelical, me davam forças para seguir em frente. Ele era a minha luz, a minha esperança, o meu futuro. E assim, dia após dia, fomos construindo uma nova vida. Uma vida de amor, de paz, de felicidade. Uma vida livre da maldade de Vanessa e Marcos. Uma vida que eu faria de tudo para proteger. Porque no final das contas, a família é tudo o que temos. E eu não permitiria que ninguém, jamais, a destruísse novamente. Os dias que se seguiram ao recurso foram de angústia pura. Cada notificação no celular me fazia pular, o coração na garganta, imaginando o pior. Juliana era meu porto seguro, sempre me lembrando para respirar, para focar em Pedrinho, para não deixar que a ansiedade me consumisse. Mas era difícil. Era como se a sombra de Vanessa e Marcos ainda pairasse sobre nós, ameaçando a paz que finalmente havíamos conquistado. Eu me sentia exausta, física e mentalmente. A batalha legal, a mudança, a responsabilidade de criar Pedrinho sozinha, era muita coisa para uma senhora da minha idade. Mas eu não podia fraquejar. Eu tinha que ser forte por ele, por nós dois, e, para ser sincera, por mim mesma. Eu precisava provar que eu era capaz, que eu não era a velha senil que Vanessa e Marcos tentaram me fazer acreditar. Para tentar me distrair, comecei a fazer aulas de pintura. Sempre gostei de arte, mas nunca tive tempo para me dedicar a isso. Era uma forma de relaxar, de expressar meus sentimentos, de me conectar com a minha criatividade. E Pedrinho adorava me ver pintar. Ele se sentava ao meu lado, com seus próprios lápis de cor e papel, e criava seus próprios desenhos. Era um momento nosso, um momento de alegria e de cumplicidade. Aos poucos, fui me sentindo mais leve, mais confiante. A pintura me ajudou a processar as minhas emoções, a superar o trauma, a me reconectar comigo mesma. Descobri que eu era mais forte do que imaginava, mais resiliente, mais capaz, e que a vida, apesar de todas as dificuldades, ainda tinha muito a me oferecer. Um dia, recebi uma ligação do meu advogado. A data do julgamento do recurso havia sido marcada. O medo voltou a me assombrar. Mas dessa vez eu estava preparada. Eu tinha Juliana ao meu lado, Pedrinho no meu coração, e a certeza de que a justiça prevaleceria. Eu não permitiria que Vanessa e Marcos escapassem impunes. Eu lutaria até o fim para proteger o meu neto e a minha família. A audiência se aproximava e eu me sentia como uma leoa prestes a defender sua cria. Eu não sabia o que o futuro me reservava, mas eu estava pronta para enfrentá-lo. Eu me preparei para a audiência como se estivesse indo para a guerra. Revisei cada detalhe do processo com o advogado, repassei as provas, os depoimentos, tudo. Juliana estava sempre ao meu lado, me dando apoio e segurança. Ela era minha rocha,
meu alicerce. Na noite anterior, não consegui dormir. A ansiedade me consumia, me fazia reviver cada momento de terror, cada agressão, cada humilhação. Levantei da cama, fui até o quarto de Pedrinho e o observei dormir. Seu sono era tranquilo, sereno. Ele não merecia ter passado por tudo aquilo. Eu faria de tudo para protegê-lo, para garantir que ele tivesse uma vida feliz e segura. No dia seguinte, acordei cedo, me arrumei com cuidado, vesti uma roupa sóbria, mas elegante, que me transmitisse confiança e força. Tomei um café da manhã reforçado, mas a comida não descia. A tensão era palpável, quase sufocante. No caminho para o fórum, o silêncio no carro era ensurdecedor. Juliana segurava minha mão, transmitindo-me sua força. Eu sabia que não estava sozinha, que tinha o apoio da minha família, dos meus amigos, do meu advogado. Mas o medo ainda me assombrava. A incerteza do futuro me corroía por dentro. Chegamos ao fórum e fomos recebidas pelo nosso advogado, que nos conduziu até a sala de audiências. O ambiente era frio, impessoal, intimidante. Vanessa e Marcos já estavam lá, sentados em seus lugares, com seus advogados. Seus rostos eram impassíveis, sem qualquer sinal de remorso ou arrependimento. Eu me sentei em meu lugar, ao lado de Juliana, e respirei fundo. Era hora de enfrentar meus algozes, de lutar pela justiça, de proteger meu neto. Eu não fraquejaria, não me intimidaria, não desistiria. Eu era Dona Cida, e eu estava ali para vencer. O juiz entrou na sala e a audiência começou. A tensão era tão grande que podia ser cortada com uma faca. O futuro de Pedrinho, o meu futuro, estava em jogo. O advogado começou a apresentar as provas, uma a uma. As filmagens da câmera da garagem, os laudos médicos de Pedrinho, os prints das conversas de Vanessa com as amigas, tudo. Cada prova era um soco no estômago, uma lembrança dolorosa de tudo que havíamos passado. Vanessa e Marcos tentavam se defender, negavam as acusações, inventavam desculpas esfarrapadas. Mas as provas eram irrefutáveis, a verdade era inegável. Quando chegou a minha vez de depor, senti um frio na barriga. Era o momento de colocar para fora toda a minha dor, toda a minha indignação, toda a minha revolta. Contei em detalhes tudo o que havia acontecido, desde o dia em que recebi a ligação da central de segurança até o momento em que expulsei Vanessa e Marcos de casa. Falei sobre o sofrimento de Pedrinho, sobre a crueldade de Marcos, sobre a frieza de Vanessa. Minha voz embargava às vezes, as lágrimas escorriam pelo meu rosto, mas eu não parei. Eu precisava dizer tudo. Precisava que o juiz, que todos ali, entendessem a gravidade do que havia acontecido. Vanessa tentou me interromper algumas vezes, me acusou de estar inventando coisas, de estar senil. Mas o juiz a silenciava, dava a mim o direito de falar. Juliana me olhava com carinho, me transmitindo força e coragem. Eu sabia que ela acreditava em mim, que estava ali para me apoiar em tudo. Depois de mim, foi a vez de Juliana depor. Ela confirmou tudo o que eu havia dito. Acrescentou detalhes importantes, falou sobre a manipulação de Vanessa, sobre o comportamento agressivo de Marcos. Seu depoimento foi firme, coerente, convincente. Eu me orgulhei da minha filha, da sua coragem, da sua lealdade. O julgamento se arrastou por horas. Os advogados de Vanessa e Marcos tentavam de todas as formas desqualificar as provas, desmerecer os depoimentos, confundir o juiz. Mas o nosso advogado era experiente, preparado e incansável. Ele rebateu cada argumento, desmascarou cada mentira, defendeu nossos direitos com unhas e dentes. No final do dia, o juiz suspendeu a audiência e marcou a data para a sentença. Saímos do fórum exaustas, mas com a sensação de que tínhamos feito tudo o que estava ao nosso alcance. A decisão estava nas mãos do juiz e nós tínhamos que esperar. A espera foi angustiante. Cada dia parecia uma eternidade. Eu não conseguia pensar em outra coisa, não conseguia dormir, não conseguia comer. A incerteza me consumia, me deixava à beira de um ataque de nervos. Mas eu me agarrava à esperança, à fé de que a justiça seria feita. Eu precisava acreditar nisso, por mim, por Pedrinho, por toda a minha família. Eu me sentia como uma equilibrista em uma corda bamba, a qualquer momento prestes a cair no abismo do desespero. Cada toque do telefone, cada mensagem, me fazia pular de susto. Será que era o advogado?
Será que finalmente teríamos a sentença? Eu tentava ocupar a mente com outras coisas, com tricô, com jardinagem, com as brincadeiras de Pedrinho, mas nada funcionava. A imagem de Marcos pendurando meu neto de cabeça para baixo, o rosto de Vanessa distorcido pelo ódio, tudo voltava como um pesadelo constante. Juliana fazia o possível para me distrair. Me levava para passear, para jantar, para ver um filme. Ela entendia o meu sofrimento, a minha angústia, e tentava me dar todo o apoio que eu precisava. Mas nem mesmo a presença dela conseguia afastar completamente o medo que me assombrava. Eu temia que a justiça não fosse feita, que Marcos e Vanessa saíssem impunes, que Pedrinho voltasse para as mãos deles. Essa era a minha maior preocupação, o meu maior terror. Enquanto esperávamos a sentença, eu comecei a ter flashbacks de momentos do passado, de quando Vanessa era pequena, de quando Marcos entrou para a nossa família. Eu me perguntava onde eu tinha errado, o que eu poderia ter feito diferente para evitar que as coisas chegassem a esse ponto. Será que eu fui uma mãe permissiva demais? Será que eu não percebi os sinais de alerta? Esses questionamentos me torturavam, me faziam sentir culpada por tudo o que havia acontecido. Uma noite, eu acordei em prantos, com um aperto no peito que me sufocava. Tive um sonho horrível com Pedrinho, em que ele estava sendo maltratado por Marcos e Vanessa. Eu me levantei da cama e fui até o quarto dele. Precisava vê-lo, precisava sentir que ele estava bem. Ele dormia tranquilamente, com um sorriso no rosto. Eu me sentei ao lado da cama e fiquei ali, observando-o, até o sono me vencer novamente. Na manhã seguinte, decidi que não podia mais viver assim, paralisada pelo medo e pela incerteza. Precisava fazer algo. Precisava me preparar para o pior, mas também me manter esperançosa de que a justiça prevaleceria. Eu precisava ser forte por Pedrinho, por mim, por toda a minha família. E foi isso que eu fiz. Comecei a organizar meus documentos, a colocar em ordem minhas finanças, a pensar em um plano B, caso a sentença não fosse favorável. Conversei com o advogado, perguntei sobre as possibilidades de recurso, sobre as chances de Pedrinho ser encaminhado para um abrigo. Eu precisava estar preparada para tudo, não podia ser pega de surpresa. Essa preparação me deu uma sensação de controle, de que eu estava fazendo algo para proteger meu neto, mesmo que a situação fosse difícil. Enquanto isso, Marcos e Vanessa continuavam vivendo na minha casa, como se nada estivesse acontecendo. Eles agiam com a maior naturalidade, como se fossem donos do lugar, como se não tivessem feito nada de errado. Era revoltante, humilhante, mas eu me mantinha firme, seguindo as orientações do advogado de não provocá-los, de não entrar em conflito. Eu sabia que cada palavra, cada gesto meu poderia ser usado contra mim no julgamento, então eu me policiava ao máximo. Vanessa até tentava se aproximar de mim, me oferecia ajuda, me fazia elogios, mas eu não caía na sua lábia. Eu sabia que era tudo fingimento, que ela só estava tentando me manipular, me fazer sentir culpada para que eu retirasse a queixa. Mas eu não cederia, não daria a ela essa satisfação. Eu estava decidida a ir até o fim, a lutar pela justiça, a proteger meu neto de qualquer perigo. Marcos, por outro lado, se mantinha distante, evitava o contato visual, falava o mínimo possível. Ele sabia que eu o odiava, que eu o considerava um monstro e provavelmente sentia o mesmo por mim. O clima na casa era pesado, tenso, insuportável, mas eu respirava fundo e seguia em frente, pensando em Pedrinho, no seu futuro, na sua felicidade. Um dia, enquanto eu estava no jardim, cuidando das minhas rosas, vi Marcos saindo de casa com uma mala. Ele não me disse nada, apenas me lançou um olhar frio e seguiu em direção ao carro. Fiquei ali, parada, observando-o partir, sem saber o que pensar. Será que ele estava fugindo? Será que ele sabia que a sentença seria desfavorável? Ou será que era apenas uma viagem de negócios? Não importava. Deixei-o ir. Não sentia alívio, nem alegria, apenas uma profunda tristeza. Tristeza por ver um homem que um dia fez parte da minha família, que um dia foi o pai do meu neto, se tornar um estranho, um inimigo. Tristeza por ver a minha família se desintegrar, por ver o amor se transformar em ódio, por ver a inocência ser corrompida pela maldade. Naquela noite, eu não consegui dormir. Fiquei acordada a noite toda, pensando em tudo o que havia acontecido, em tudo o que ainda estava por vir.
Eu sabia que a batalha ainda não havia terminado, que a sentença era apenas um passo em direção à justiça, mas eu estava disposta a lutar, a enfrentar qualquer obstáculo, a fazer o que fosse preciso para proteger meu neto e garantir um futuro melhor para ele. E foi assim, com essa angústia corroendo cada célula do meu corpo, que esperei o dia do julgamento chegar. A casa parecia um campo minado. Cada passo era calculado, cada palavra, medida. Vanessa, percebendo o afastamento de Marcos, redobrou seus esforços para me agradar, como uma cobra que adormece a presa antes de dar o bote. Ela me trazia flores, preparava meus pratos favoritos, insistia em me acompanhar nas consultas médicas. Era sufocante. Eu sentia o cheiro da falsidade exalando de cada gesto, de cada sorriso. Juliana, minha filha, era minha rocha. Ela me visitava todos os dias, me dava força, me lembrava dos meus direitos e, principalmente, me ajudava a cuidar de Pedrinho. Ver os dois juntos, brincando, rindo, me dava um alívio momentâneo, uma esperança de que tudo ficaria bem. Mas a sombra do julgamento pairava sobre nós, como uma nuvem densa que obscurecia o sol. No dia anterior ao julgamento, Juliana me levou para jantar fora. Precisávamos de um momento só nosso, longe daquela atmosfera tóxica da minha casa. Conversamos sobre tudo e sobre nada, relembramos momentos felizes do passado, planejamos o futuro. Juliana me garantiu que estaria ao meu lado, não importa o que acontecesse. Suas palavras me deram a coragem que eu precisava para enfrentar o dia seguinte. Naquela noite, tive um sono agitado. Sonhei com o tribunal, com o juiz, com Marcos e Vanessa me acusando de loucura. Acordei sobressaltada, com o coração acelerado e a respiração ofegante. Olhei para o lado e vi Pedrinho dormindo tranquilamente em sua cama. Senti uma pontada de culpa por colocá-lo no meio dessa confusão, por expô-lo a tanta dor e sofrimento. Mas eu sabia que estava fazendo o certo, que precisava lutar por ele, por sua segurança, por seu futuro. Respirei fundo, me levantei da cama e fui até a janela. A noite estava estrelada, o céu limpo e sereno. Senti uma paz momentânea, uma conexão com algo maior do que eu, do que meus problemas. Pedi a Deus que me desse sabedoria, força e coragem para enfrentar o julgamento. Pedi que protegesse Pedrinho e me guiasse no caminho da justiça. E com essa prece no coração, voltei para a cama e tentei dormir, sabendo que o dia seguinte seria o mais importante da minha vida. O dia amanheceu cinzento, como se o próprio céu estivesse em luto. Levantei da cama com o corpo pesado, cada músculo gritando em protesto. O café da manhã parecia uma tortura, cada garfada descendo como chumbo. Vanessa, com sua máscara de preocupação, insistia para que eu comesse mais, dizendo que eu precisava estar forte para o dia. Eu a ignorava, focada em manter a calma, em não desmoronar antes da hora. Juliana chegou cedo, com o rosto determinado e os olhos cheios de esperança. Ela me abraçou forte, sussurrando palavras de encorajamento no meu ouvido. A presença dela era um bálsamo para a minha alma ferida. Juntas, vestimos nossas melhores roupas, como guerreiras se preparando para a batalha. Pedrinho, vendo a movimentação, agarrou-se às minhas pernas, com o olhar assustado. Peguei-o no colo, beijei sua testa e prometi que tudo ficaria bem. No caminho para o tribunal, o silêncio era ensurdecedor. Cada semáforo vermelho parecia durar uma eternidade. Cada carro que passava me causava um sobressalto. Eu me sentia como uma atriz em um palco, prestes a entrar em cena para o papel mais importante da minha vida. Um papel que eu não havia escolhido, mas que precisava desempenhar com toda a minha força e dignidade. Chegamos ao tribunal e a atmosfera era carregada de tensão. Vi Marcos e Vanessa sentados em um banco, com seus advogados ao lado. Marcos me lançou um olhar de ódio, enquanto Vanessa fingia um sorriso de pena. Ignorei-os, focada em Juliana e em Pedrinho, que me segurava a mão com força. A sala do tribunal parecia um labirinto de madeira e papel. O juiz, com sua expressão solene, me intimidava com seu olhar. Os advogados, com suas palavras afiadas, me faziam sentir como se eu fosse a criminosa. Mas eu sabia que a verdade estava do meu lado, que a justiça prevaleceria. O julgamento começou com a apresentação das provas. Os vídeos das câmeras de segurança foram exibidos, mostrando Marcos pendurando Pedrinho de cabeça para baixo, Vanessa entregando a cinta,
as amigas filmando e rindo. A cada imagem, eu sentia o ódio me consumindo, a vontade de gritar, de socar, de destruir. Mas eu me mantive firme, com a cabeça erguida, esperando a minha vez de falar. Quando o juiz me deu a palavra, respirei fundo e comecei a narrar tudo o que havia acontecido, desde o dia em que descobri os abusos até o momento presente. Falei sobre a manipulação de Vanessa, sobre a violência de Marcos, sobre o medo constante que eu sentia por Pedrinho. A cada palavra, a cada lágrima, eu sentia que estava me libertando de um peso enorme, que estava dando voz à minha dor, à minha verdade. E então, chegou o momento crucial. O advogado de Marcos e Vanessa tentou me desestabilizar, questionando minha sanidade mental, insinuando que eu estava delirando, que eu era uma velha gagá obcecada pelo neto. Ele usou palavras cruéis, tentando me humilhar, me fazer parecer uma louca, mas eu não me deixei abalar. Olhei para o juiz, com os olhos cheios de lágrimas, mas com a voz firme, e disse: Eu não sou louca. Eu sou uma avó que ama o neto e que fará de tudo para protegê-lo. E o que Marcos e Vanessa fizeram com Pedrinho é crime. É monstruoso. Eles precisam pagar pelo que fizeram. Juliana, ao meu lado, apertava minha mão com força, transmitindo apoio e força. Ela também testemunhou, confirmando cada detalhe da minha história, apresentando as provas que havíamos reunido. O advogado de defesa tentou desqualificá-la, dizendo que ela era parcial, que estava defendendo a mãe. Mas Juliana não se intimidou. Ela respondeu com clareza e convicção, mostrando a verdade por trás das mentiras de Marcos e Vanessa. O depoimento de Pedrinho foi o mais doloroso. Ele estava assustado, confuso, mas conseguiu relatar os abusos que havia sofrido. Ele contou como Marcos o pendurava de cabeça para baixo, como Vanessa o batia com a cinta, como as amigas dela riam e filmavam tudo. A cada palavra, eu sentia meu coração se despedaçar, a raiva me consumindo. Mas eu me mantive forte, por ele, por mim, por nós. Marcos e Vanessa negaram tudo, é claro. Eles disseram que eu estava inventando, que Pedrinho estava mentindo, que tudo era um mal-entendido. Mas as provas eram irrefutáveis, os vídeos não mentiam, as cicatrizes no corpo de Pedrinho eram reais. E, no fundo, eu sabia que o juiz via a verdade em meus olhos, que ele sentia a dor em meu coração. Depois de horas de depoimentos e debates, o juiz anunciou a sentença. Marcos e Vanessa foram considerados culpados de maus-tratos e agressão infantil. Foram condenados à prisão e perderam a guarda de Pedrinho. Eu venci. Eu consegui. A justiça foi feita. Ao ouvir a sentença, senti um alívio imenso, uma sensação de liberdade que eu não sentia há muito tempo. Abracei Juliana, chorei de alegria, beijei Pedrinho. Finalmente podíamos respirar, podíamos seguir em frente, podíamos reconstruir nossas vidas. A batalha foi árdua, a jornada foi dolorosa, mas valeu a pena, porque no final, o amor, a verdade e a justiça sempre vencem. Mas a batalha não tinha terminado completamente. A sensação de vitória era agridoce. Sabia que a ferida aberta pela traição de Vanessa e pela crueldade de Marcos demoraria a cicatrizar. A cada olhar para Pedrinho, eu revivia os momentos de terror que ele havia enfrentado. E por mais que a justiça tivesse sido feita, a imagem da minha filha, a menina que eu criei com tanto amor, sendo capaz de tamanha atrocidade, me assombrava. Depois do julgamento, a vida seguiu, mas nunca mais seria a mesma. Pedrinho estava sob minha guarda, e eu me dediquei integralmente a ele. Matriculei-o em uma nova escola, onde ele fez amigos e começou a se sentir mais seguro. As noites ainda eram difíceis, com pesadelos e crises de choro, mas eu estava sempre ali para acalmá-lo, para abraçá-lo, para mostrar que ele era amado e protegido. Juliana se tornou minha grande aliada. Ela me ajudava com Pedrinho, me dava apoio emocional e me incentivava a cuidar de mim mesma. Juntas, nós duas tentávamos entender como Vanessa havia se tornado aquela pessoa. Como o amor e a dedicação que eu havia dado a ela se transformaram em ódio e ganância. Não encontrávamos respostas, apenas dor e decepção. A casa, que antes era um lar cheio de alegria e harmonia, agora carregava o peso das lembranças dolorosas. Cada canto me lembrava dos momentos de terror que Pedrinho havia vivido ali, da traição de Vanessa, da violência de Marcos.
Decidi que precisava mudar, que precisava recomeçar em um lugar novo, onde pudéssemos construir novas memórias, onde Pedrinho pudesse se sentir verdadeiramente seguro e feliz. Comecei a procurar uma nova casa, um lugar menor, mais aconchegante, onde pudéssemos viver em paz. Encontrei um pequeno sobrado em um bairro tranquilo, com um jardim florido e uma vista linda para o parque. Era perfeito. Vendi a casa antiga, me desfiz de tudo que me lembrava do passado e me preparei para o futuro. A mudança foi difícil, mas também libertadora. Deixei para trás a dor, a mágoa e a decepção, e abri espaço para a esperança, o amor e a felicidade. Sabia que a jornada seria longa, que ainda teríamos muitos desafios pela frente, mas estava disposta a enfrentá-los por Pedrinho, por mim, por nós. A central de segurança que me alertou sobre o horror na garagem, ironicamente, me deu a chance de salvar meu neto e a mim mesma de um destino cruel. E por mais paradoxal que pareça, serei eternamente grata por aquela ligação. Aos poucos, a vida foi voltando ao normal, ou ao menos, encontrando um novo normal. Pedrinho floresceu no novo lar. O jardim se tornou o seu reino, o balanço, seu trono. As risadas preenchiam os cômodos, antes tão silenciosos. Ele ainda tinha seus momentos de tristeza, seus pesadelos noturnos, mas a frequência diminuiu drasticamente. Ele sabia que estava seguro, que era amado, que eu jamais permitiria que algo de ruim lhe acontecesse novamente. Juliana continuava sendo meu porto seguro. Ela se dividia entre o trabalho e as visitas a mim e Pedrinho. Era um alívio tê-la por perto, para compartilhar as alegrias e as preocupações. Conversávamos sobre Vanessa, tentando entender o que a havia levado por aquele caminho. Juliana, com sua visão mais analítica, acreditava que a ambição e a influência de Marcos haviam corrompido Vanessa, que ela havia se deixado levar pela busca por poder e dinheiro. Eu, por outro lado, me sentia culpada, como se tivesse falhado como mãe. Talvez eu não tivesse dado a ela a atenção que ela precisava, ou talvez eu a tivesse mimado demais. As dúvidas me assombravam, mas eu sabia que não adiantava remoer o passado. Precisava focar no presente, em Pedrinho, em construir um futuro melhor para nós dois. O processo judicial contra Marcos e Vanessa se arrastou por meses. Eles recorreram da sentença, tentando minimizar suas penas, mas as provas eram contundentes demais. No final, a justiça prevaleceu. Marcos foi condenado a uma pena maior, devido à sua violência e ao seu histórico de agressões. Vanessa recebeu uma pena menor, mas ainda assim foi responsabilizada pelos seus atos. Eu não senti alegria com a condenação deles, apenas um vazio imenso. Nada traria de volta os momentos de terror que Pedrinho havia vivido. Nada apagaria a traição de Vanessa. Um dia, recebi uma carta de Vanessa. Ela pedia perdão. Dizia que estava arrependida, que havia se deixado levar pela ambição e pela influência de Marcos, que nunca havia desejado machucar Pedrinho. Ela implorava para que eu a visitasse na prisão. Hesitei. Não sabia se estava pronta para vê-la, para ouvi-la. Mas Pedrinho me surpreendeu. Ele disse que queria ver a mãe, que sentia falta dela. Aquelas palavras me tocaram profundamente. Decidi que iria visitá-la. Por ele, por mim, por nós. Eu precisava entender, precisava perdoar, precisava seguir em frente. A visita à prisão foi um dos momentos mais difíceis da minha vida. Ver Vanessa atrás das grades, com o rosto abatido e os olhos cheios de lágrimas, me causou um misto de dor e compaixão. Pedrinho ficou tenso no início, mas logo correu para abraçá-la. Foi um abraço apertado, cheio de saudade e de perdão. Conversamos por horas. Vanessa me contou sobre o inferno que estava vivendo na prisão, sobre o remorso que a consumia, sobre o medo do futuro. Ela reconheceu seus erros. Admitiu que havia se deixado levar pela ambição e pela influência de Marcos, que havia se esquecido do que realmente importava, o amor pela família. Eu a ouvi em silêncio, tentando absorver cada palavra, cada emoção. Não foi fácil perdoá-la, mas eu sabia que precisava fazer isso, por mim, por Pedrinho, por nós. O ódio e o ressentimento só me fariam mal, me aprisionariam ao passado. O perdão, por outro lado, me libertaria. Me permitiria seguir em frente. Saí da prisão com o coração mais leve. Não sei se Vanessa realmente se arrependeu de seus atos, se suas palavras foram sinceras, mas eu escolhi acreditar que sim. Decidi dar a ela uma segunda chance.
de reconstruir sua vida, de se redimir. Os anos se passaram. Pedrinho cresceu, se tornou um jovem inteligente, sensível e carinhoso. Ele nunca se esqueceu do que aconteceu, mas também nunca deixou que o passado o definisse. Ele aprendeu com seus erros, se tornou uma pessoa melhor, mais forte e mais resiliente. Vanessa cumpriu sua pena, saiu da prisão e recomeçou sua vida. Ela se mudou para outra cidade, arrumou um emprego, fez novos amigos. Ela nunca mais se envolveu com Marcos, nem com pessoas que pudessem lhe fazer mal. Ela se tornou uma mulher independente, forte e determinada. Pedrinho e Vanessa se reaproximaram aos poucos. Eles se falavam por telefone, se encontravam de vez em quando. A relação deles nunca mais foi a mesma, mas o amor que os unia sempre esteve presente. Eu envelheci, mas me sentia feliz e realizada. Tinha orgulho do homem que Pedrinho havia se tornado, da mulher que Vanessa havia se transformado. A vida me ensinou que o perdão é a chave para a felicidade, que o amor é a força mais poderosa do mundo, que o passado não precisa nos definir. Olhando para trás, vejo que a ligação da central de segurança foi um divisor de águas na minha vida. Foi um momento de dor, de sofrimento, de humilhação, mas também foi um momento de transformação, de superação, de renascimento. Aquela ligação me deu a chance de salvar meu neto, de me salvar, de construir um futuro melhor para nós dois. E por mais paradoxal que pareça, serei eternamente grata por aquela ligação, porque no fim das contas, o amor sempre vence. E a vida, mesmo com todos os seus desafios, é um presente precioso que devemos valorizar a cada instante.